Nesse momento especial nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu convido você a tomar a sua Bíblia, onde você estiver. Se você puder, você também tenha em mãos o seu bloco de anotação, o instrumento que você usa. Nós vamos colher agora informações preciosas da palavra de Deus. O texto que nós vamos meditar encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. E eu quero ler com vocês 2 versículos, ou melhor, um versículo apenas do capítulo 3 do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 20. Diz-nos assim a palavra do Senhor: a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Convido você a ler comigo em voz alta esse texto, ou sussurrando aí onde você está. Leiamos: a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra essa noite. Eu quero meditar com você essa noite sobre esse tema, o refrigério da parte de Deus. Tempos de refrigério de Deus para o seu povo. Não preciso perguntar isso, mas eu faço isso por força de expressão. Você não acha que nós precisamos de tempos de refrigério o quanto antes? Você na sua casa não tem visto evidências de que necessitamos de tempos de refrigério? Nós todos estamos num momento da história da humanidade tal qual não houve. Especialistas dizem que a reverberação da peste que assolou a Europa na Idade Média e também a gripe espanhola no início do século passado foi assumida e foi tratada na sociedade de uma forma, mas que agora a pandemia promovida pelo coronavírus tem assolado a humanidade de uma forma singular. E uma das razões disso é porque nós temos meios de comunicação que trafegam as notícias de forma célere pelos 4 cantos da terra. Todas as pessoas sabem o que significa pandemia, sabem quão letal é este vírus. E muitas pessoas já estão cansadas de sofrer. Há pessoas que perderam um ente querido, mas há pessoas que perderam a família toda já por conta disso. E neste cansaço, há uma pressão na alma, há um calor de opressão que perpassa por todos nós e nós clamamos por refrigério. E nós precisamos clamar por refrigério. Esse texto, ele é um texto especial da palavra de Deus, que nos diz que Deus deseja dar refrigério para o seu povo. Você é uma pessoa que deseja ter refrigério? Na sua casa, você vê que há pessoas que precisam de refrigério da parte de Deus? Então vamos meditar um pouco nesse texto. Tudo começa com o momento em que Pedro e João entram pela porta formosa do templo de Herodes em Jerusalém. E ao passar por ali, um homem pede esmolas. E Pedro, cheio do Espírito Santo, juntamente com João, diz para aquele homem: olha para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas isso que tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão, o colocou de pé. E imediatamente se firmaram os seus membros, e ele passou a andar, a saltar, a andar correndo por toda aquela região, por toda aquela área do templo, e as pessoas viram tamanho milagre e afluíram para junto deles, atônitas e perplexas do que acontecera diante dos seus olhos. E quando essas pessoas afluem, Pedro começa a pregar
o segundo sermão do livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro foi na descida do Espírito Santo, quando os primeiros discípulos passaram a falar em idiomas diversos, as grandezas e as maravilhas de Deus. E agora, Pedro prega pela segunda vez, quando o Senhor Deus realiza um milagre neste homem que nunca tinha andado, e à vista de todos agora, ele está saltitante e andando pelo templo. Pedro prega para a geração dele em termos incisivos, porque a geração que ouvia a pregação de Pedro era a mesma que havia gritado para que Pôncio Pilatos crucificasse o Senhor Jesus Cristo. E então Pedro lhe apresenta quem é Deus. Deus é o santo, Deus é o justo, Deus é o autor da vida. E quem é o homem? Pedro diz, o homem ele é pecador, ele é iníquo, ele é assassino, porque o autor da vida veio para lhes dar vida e amor, mas os homens, eles se coligaram, conspiraram uma morte terrível do autor da vida, e isso fazia com que aquela geração fosse culpada, e um juízo da parte de Deus estava suspenso sobre toda aquela multidão. E Pedro, após advertir nestes termos esta multidão que ouve a sua pregação, ele diz no versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, vocês não podem fazer vistas grossas ou ignorar o que aconteceu, porque Jesus, ele foi apontado, ele foi designado por Deus o Pai como seu Filho, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é Deus, e ele vindo, vocês o rejeitaram, e o rejeitaram matando em morte de cruz. Agora há um cálice da ira de Deus sobre todo aquele que rejeita ao seu Filho. Não resta outra coisa a fazer senão se arrepender. E o que é o arrependimento? É mudar a mentalidade segundo o Evangelho de Jesus, é ter a mente renovada pelo ensino da palavra de Deus, e isso é uma atuação especial do Espírito Santo. E conversão é algo que é produto do genuíno arrependimento. Após Pedro dizer isso, ele então entra nesse texto que nós acabamos de meditar no versículo 20, a fim de que, este termo, a fim de que, ele está ligado ao arrependimento e à conversão daquelas pessoas que o ouviam. O arrependimento e a conversão são necessários no sermão do apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo. O arrependimento e a conversão são necessários para que Deus envie tempos de refrigério. Algumas pessoas podem pensar, nossa, eu me conectei a este canal para ouvir uma mensagem de refrigério, porque eu estou com dores profundas no meu ser e na minha alma, pelo tanto que eu tenho sofrido. Eu tenho sofrido na vida, eu tenho sofrido com esta pandemia, eu estou em luto, eu tenho passado por agruras, mas aqui a mensagem, ela é um refrigério desde que eu cumpra com algumas ordenanças, mas isso é bíblico. A palavra do Senhor nos ensina desde o Antigo Testamento, de que Deus, Ele bloqueia o mal que advém sobre a humanidade, quando esta se volta para Ele, se arrepende dos seus pecados e clama por salvação. O livro dos Juízes é um livro que está recheado, que está repleto de declarações como essas. Fez o povo que era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, ou nas mãos dos filisteus. E então o povo passava anos sofrendo opressão daqueles povos que não temiam a Deus. Então o povo se lembrava do Senhor, se lembrava da lei de Deus, clamavam a Deus, e Deus ouvia o clamor do seu povo, e trazia tempos de refrigério para o seu povo.
Deus, ele pode, num só momento, desbaratar muitas coisas que oprimem a humanidade. Mas é necessário que a humanidade se volte para Ele e reconheça que Ele é o autor da vida. Nós não podemos fazer da vida o que nós queremos, porque Deus é o autor da vida. Nós não podemos conceber uma vida paralela ao que a Escritura nos ensina. O mundo está sofrendo por conta disso, porque rejeita o Criador e a criação, e querem fazer de si mesmos, criação de Deus, aquilo que não faz parte do plano original de Deus. E tantos males vêm assolando a humanidade por conta disso. Agora eu chamo a sua atenção para o que Pedro está dizendo sobre estes tempos de refrigério. No versículo 20, ele nos garante que tais tempos de refrigério vêm da parte do Senhor. Primeiramente, o que é a palavra refrigério que Pedro utiliza nesse texto? A palavra refrigério, utilizada aqui, ela aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. E ela diz respeito a um fôlego novo. Diz respeito a um respirar novamente. Ela diz respeito a um vento saudável que é insuflado nos pulmões do homem. E esta palavra também quer dizer sobre ânimo. Deus deseja dar ânimo, Deus deseja dar refrigério, Deus deseja soprar nas nossas narinas fôlego de vida. Isto é a palavra refrigério. Mas você deve se lembrar de um texto bíblico muito conhecido que fala de refrigério. O Salmo 23, no versículo 3, Davi compõe aquele texto em exaltação ao pastor que cuida das suas ovelhas. Este pastor é o Senhor Deus. E Davi disse no versículo 3, refrigeras-me a alma. Refrigera-me a alma. Davi tinha conhecimento de que era Deus que refrigerava a sua alma. O texto bíblico também nos ensina que a mesma palavra utilizada por Davi para refrigerar a alma, ela também é empregada mais de 1000 vezes no Antigo Testamento, no sentido de voltar-se para alguém. Todas as vezes que há uma palavra de Deus para o seu povo, para que o povo se volte para Ele, a raiz dessa palavra é a mesma utilizada para refrigério. Você precisa de refrigério, eu também preciso. O mundo precisa de refrigério? Obviamente que sim. E este refrigério está na pessoa do Senhor Deus. E a palavra do Senhor é enfática: não há refrigério para aqueles que não se voltam para Deus. Se você não se voltar para o Senhor, você não tem refrigério. 3 coisas que a palavra de Deus nos ensina aqui sobre o refrigério da parte de Deus. A primeira delas que eu quero meditar com você é: o refrigério, ele vem somente da presença do Senhor. Vamos ler mais uma vez o texto? Versículo 20 do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, diz-nos assim: a fim de que, da presença do Senhor. Pedro era um pregador exímio, diante dele uma multidão se postava, e ele estava dentro das instalações do templo de Herodes, suntuoso templo, que sobressaía todas as arquiteturas do seu templo. Pedro, ao invés de falar qualquer outra coisa do tipo, vocês precisam ser piedosos para alcançar, vocês precisam vir mais vezes a essa instituição religiosa, não, Pedro, ele recorre unicamente à presença do Senhor. Ele diz, a fim de que, da presença do Senhor. O maravilhoso é sabermos isso, é que o refrigério, ele vem da presença do Senhor. Eu fico a meditar o que está acontecendo neste exato momento no céu. Todas as vezes que eu leio e que eu oro a oração modelo, a oração do Pai Nosso,
o meu coração ele é envolvido por ternura e eu muitas vezes rompo em lágrimas quando Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, há uma vontade sendo exercida neste momento nos céus. Os céus é um ambiente glorioso, os céus é o local inacessível para o homem. Os céus é o local inacessível para o homem pecador. Os céus só é acessível a todo aquele que crê no Senhor Jesus, que rendeu a sua vida ao Senhor, ao Salvador. Tal pessoa, pelos méritos de Jesus, ela tem acesso aos céus onde Deus está. E a oração do Pai Nosso nos ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Como você acha que está o clima lá no céu neste momento? Há um clima de festa, com certeza. Há um clima de preocupação também. Há um clima de preocupação no sentido de que você se volte para o Senhor o quanto antes, porque o Senhor assim deseja. Você precisa entender que refrigério e voltar-se para Deus são a mesma coisa na Bíblia Sagrada. E refrigério só vem da presença de Deus, da presença de Deus, da presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra presença é a mesma palavra utilizada para falar sobre rosto, sobre face. O que Pedro nos ensina é que o conceito da presença de Deus é importante. O que é a presença de Deus? A presença de Deus, ela não está numa instituição religiosa, ela não está num templo em especial. A presença de Deus, ela está em todos os lugares, porque Deus é Espírito, e Deus é maior que o universo que Ele criou. Davi, ele escreveu no Salmo 139, para onde fugirei da tua face? Se eu tomar as asas da alva e for ao mais longínquo, aí tu estás. Se eu subir aos céus, aí tu estás. Se eu for ao mais profundo abismo, o Senhor também estará lá. Não há um lugar onde a presença de Deus não alcance. Mas o que quer dizer então desfrutar dessa presença para ter refrigério? Eu quero lembrar você de uma passagem bíblica que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 33. Quando ali, na caminhada do povo israelita, no evento da libertação da escravidão do Egito, quando Deus libertou o seu povo, Deus abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse a pés enxutos e os guiava no deserto, rumo à terra prometida. O povo pecou muitíssimo contra o Senhor Deus, e o pecado mais citado na trajetória do povo de Israel era a reclamação, era a murmuração. A murmuração é um pecado grave, porque quem murmura está dizendo: eu não creio de que Deus governa sobre céus e terra e que Ele tem governo sobre a minha vida. E na caminhada rumo à terra prometida, Deus então cria um diálogo com Moisés para servir de ensinamento para todo o povo. E esse diálogo, ele acontece nos seguintes termos: Deus disse para Moisés: eu não vou subir com este povo, porque é um povo de dura cerviz. Cerviz quer dizer pescoço. Povo de dura cerviz, povo que não se inclina, povo que não se humilha. Eles são arrogantes, eles são murmuradores. Eu os libertei, eu prometi a terra que mana leite e mel, mas Moisés, fique tranquilo, porque a minha presença vai com você. E então Moisés, nesse diálogo com o Senhor Deus, no livro do Êxodo, capítulo 33, ele diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faças sair daqui. Moisés, ele tinha a garantia da presença de Deus para ele, mas ele entende que era necessário que a presença de Deus fosse com todo o seu povo. E então Moisés diz algo lindíssimo que nos comove. Ele fala: Senhor Deus, não é por andarmos contigo que nós somos chamados povo de Deus. Perante a face do Senhor,
naquele momento em que Deus estava dialogando para ensinar o povo, que ele poderia deixar o povo no deserto, Moisés então, nesse diálogo, ensina, na sua intercessão, de que a presença de Deus é para todo o povo, e a presença de Deus é esta combinação de saber que Deus se faz presente entre nós, e nós caminhamos com Deus no deserto até a terra prometida. O conceito da presença de Deus é andar com Deus. Portanto, quando Pedro ele diz, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, Pedro está falando com a nação israelita, com o povo que conhecia a história do Êxodo. Pedro está vindo no cerne da questão e dizendo para o povo o seguinte: o refrigério vem desde que nós voltemos a andar com Deus. Nós não podemos confiar em promessas de milagres nesses dias que muitas e muitas instituições estão fazendo. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus que nos diz: Deus nos criou para que nós andemos com Ele. Deus escolheu Abrão e diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que ainda te mostrarei. Sê tu uma bênção, anda na minha presença, o Senhor Deus disse a Abrão, e ser perfeito. Ora, o que é andar na presença de Deus? É andar sabendo que Deus se faz presente na vida, que Deus não se ausentou deste mundo, que em todos os lugares nós temos a presença de Deus sendo manifesta, e nós devemos andar com Deus. Por que a pandemia assola o mundo, e por que os homens ainda continuam rebeldes contra Deus? É porque eles não querem andar com Deus, eles querem um refrigério no sentido de um benefício temporal, mas o refrigério de Deus, ele vem a partir do compromisso de uma aliança com Deus da eternidade, e os compromissos com Deus são eternos. Logo, as bênçãos desse compromisso também, elas têm validade eterna para nós. A segunda coisa que Pedro pontua no versículo 20, é que o refrigério de Deus, ele não é uma brisa que logo passa. Há feridas que com um sopro, elas são aliviadas, mas há feridas que mesmo numa brisa praiana, não adianta. Certa vez eu estava com minha família em Itanhaém, e foi necessário então nós acudirmos uma pessoa no hospital, e ao chegar ali, eu me apresentei como pastor e comecei a orar pelas pessoas que estavam nos leitos, e havia um homem com uma enfermidade que você deve conhecer, chamada fogo selvagem. Toda a pele, toda a epiderme daquele homem estava acometida dessa enfermidade, e ele chorava, e a fala dele para mim foi: pastor, ore por mim, porque nem mesmo a brisa do mar, ela faz bem para mim, nesse estado em que eu estou. Eu tomo este exemplo para falar com você essa noite. Talvez você esteja numa situação de calor da opressão tão grande, que não é qualquer brisa que te alivia. Não há paliativos. Então, o que nós temos da parte de Deus? Nós temos da parte de Deus um refrigério que não vem com uma brisa e passa. Eu chamo sua atenção para o seguinte: Pedro diz aqui, a fim de que da presença do Senhor, da face do Senhor, de caminharmos com Deus, venham tempos de refrigério. Tempos de refrigério. Há duas maneiras na Bíblia de referir-se ao tempo. Essas duas maneiras estão no vernáculo grego. A primeira delas é a palavra cronos. A palavra cronos, que dá a entender o tempo contado, o tempo fracionado por nós humanos. O tempo cronológico é o cronos. É uma das expressões que há na Bíblia para tempo. Mas há uma outra expressão para tempo, que você deve conhecer, que é kairos. Kairos é atemporal quanto às horas do dia. Não é contado por horas, minutos e segundos.
O Kairos é um tempo indefinido, e que muitas vezes as pessoas dizem, Kairos é o tempo de Deus. É verdade, porque Kairos compreende ao passado, ao presente e ao futuro. Agora, se a mensagem que Pedro estivesse pregando aqui, ele dissesse, a fim de que da presença do Senhor venham tempos cronológicos, períodos de refrigério, não adiantaria, porque nós podemos ter um período de refrigério, e quando ele passa, nós passamos novamente a sofrer, angústias nos acometem, mas Pedro aqui ele utiliza tempos de refrigério com a palavra Kairos, ou seja, é um tempo sem limites, um tempo sem validade, um tempo eterno de refrigério. Não é maravilhoso isso? Sabemos que o Deus eterno, Ele deseja nos tocar com a sua presença, e o que advém da sua presença são tempos infindáveis de refrigério. Nós precisamos desse refrigério. Esse refrigério é ilimitado. Esse refrigério, ele acalenta a alma. Esse refrigério, ele pode tocar o corpo? Pode, mas o mais importante é que se o nosso corpo sucumbir, nós temos esse refrigério constante que nos assegura, eu estou com Deus, Ele está comigo, eu fui justificado pela fé, logo eu tenho paz com Deus, eu estou em harmonia com Deus, e se eu partir desta vida para o outro lado, eu estarei com Deus por toda a eternidade, não serei condenado, porque eu criei no Senhor Jesus, eu entreguei a minha vida ao Senhor, e eu estou salvo. Tempos de refrigério culmina na convicção de salvação. E a terceira coisa que eu quero lembrar você aqui nesse texto, é que o refrigério, ele emana, não é de um milagre, o refrigério ele não emana de uma experiência sensorial, metafísica, de um encontro espiritual, de espasmos emocionais, o refrigério ele emana da pessoa de Cristo Jesus. Pedro diz, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Cristo não é nome, Cristo é título. Cristo é a forma grega para a palavra hebraica Machia, ou Messias, ou ungido da parte de Deus, o Filho unigênito de Deus, que foi enviado para nos salvar. É da parte de Cristo que vem o refrigério. Pedro aqui nos ensina que Deus enviou o seu Filho, e pela obra do seu Filho, temos a doce presença do Espírito Santo, Consolador, que nos traz refrigério. Olhe só o tempo que Pedro narra, no seu postulado, na sua pregação, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Fazia pouco tempo, pouquíssimo tempo, que Jesus havia morrido, ressuscitado e subido aos céus. Pouquíssimo tempo. E aqui Pedro está falando, e que ele envie o Cristo. Então a multidão logo atentou para isso. Deus deseja enviar Jesus novamente? Certamente que sim. E como que isso acontece segundo a verdade da palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos? É que todo aquele que nele crê, todo aquele que arrepende-se, que se volta para o Senhor, recebe a presença gloriosa de Jesus Cristo no seu coração, pela obra do Espírito Santo. Mas olhe só como que isso está ligado ao evento mais importante da história. Diz-nos no versículo 21, o apóstolo Pedro, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração, de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Veja só essa frase, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas. Ou seja, é necessário
que Jesus, ele ainda permaneça no céu, à destra de Deus Pai, até uma data em especial, quando ele virá e restaurará todas as coisas ao seu Deus e Pai. Pedro aqui está falando sobre a segunda vinda de Jesus. Você quer refrigério? O refrigério ele vem, e ele vem pelo seguinte motivo: porque a promessa de Deus, e Deus não falha nas suas promessas. O refrigério vem porque está na pessoa maravilhosa de Jesus, e o refrigério vem porque ele está relacionado com a segunda vinda de Jesus. Qual é a certeza de que Jesus voltará? É que ele veio uma primeira vez, e ele disse que ele voltará. Qual é a garantia que nós temos disso? É que ele enviou do seu Espírito Santo. O Espírito Santo é-nos a garantia de que Cristo voltará. O Espírito Santo imprime esta verdade no coração da igreja de Cristo, e todo aquele que nele crê não será confundido. Por mais que o mundo vire as costas, o crente ele sabe, o Senhor Jesus voltará para me buscar, eu não ficarei neste mundo, e mesmo que eu morra, eu serei ressuscitado, porque essa é a promessa de Deus. Meus irmãos, posto isso, nós então entendemos o que é o refrigério que o Novo Testamento nos ensina. Não é uma sensação de alívio apenas no momento de sofrimento, é um compromisso com Deus, e é uma vida inteira desfrutando das virtudes graciosas que há na pessoa maravilhosa de Jesus. Agora veja só, para que Pedro proferisse essa promessa, a fim de que da presença do Senhor venham estes tempos infindáveis de refrigério, Pedro disse no versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. No início da minha mensagem eu disse para vocês que a palavra refrigério, ela está estritamente ligada à palavra retorno, à palavra voltar-se para Deus. E o que Pedro está falando aqui é para que o povo se volte para Deus. A mensagem da Bíblia, ela é una. No livro de Zacarias, no capítulo 1, no versículo 3, a palavra do Senhor assim nos diz: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Note bem que num curto espaço de texto, o Senhor Deus fala do seu nome 3 vezes, para uma promessa: eu me voltarei a vocês, diz o Senhor dos exércitos. Eu me voltarei a vocês, diz o Senhor dos exércitos. Eu me voltarei a vocês, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, tornai-vos para mim, porque eu me tornarei para vós outros. A mensagem do refrigério é essa: é que nós devemos nos voltar para o Senhor. Talvez você diga: mas pastor, eu pensei que fosse acontecer uma oração online e que eu sentiria do lado de cá algo sobrenatural, que todas as tristezas e agruras elas desapareceriam. Olha, é algo mais importante que isso. Isso aí é uma brisa, porque amanhã ou depois você pode enfrentar uma outra preocupação, uma outra tristeza, um outro desalento, e voltar a se angustiar e a chorar. Mas há um paradoxo na vida com Deus, é que mesmo você estando extremamente triste, você pode estar profundamente alegre na presença do Senhor Deus. Eu conto para você a história de um homem, seu nome era Horácio Spafford. Spafford era um homem de negócios em Chicago, no século XIX. E diz-nos a história que Chicago, que tinha uma grande concentração de casas de madeiras, e também fábricas estavam sendo estabelecidas ali, não se sabe como, mas começou um incêndio que graçou por toda Chicago, e assolou os negócios de Horácio Spafford. Spafford perdeu quase tudo, e o pouco de dinheiro que ele tinha na sua casa, ele juntou
e disse para sua família: vamos passar um tempo com a nossa família na Inglaterra, para que venha refrigério, para que nós nos recompamos, nós nos recuperemos. E então, ele mandou primeiramente a sua mulher e as suas filhas, e elas foram no navio cruzando o Atlântico rumo às Ilhas Britânicas. Tempos depois, quando Spafford esperava um telegrama da sua esposa e das suas filhas, dizendo que chegaram bem, o telegrama chegou com uma única frase dizendo: somente eu sobrevivi. E quando ele correu para ver as notícias, constatou que o navio em que ele despachara a sua família colidiu com uma outra embarcação em alto mar, e as filhas de Spafford, seu grande tesouro, faleceram ali. E a sua esposa foi resgatada dos escombros e estava sozinha, passando por necessidades além mar. E Spafford então chorou profundamente e decidiu ir ao encontro da sua esposa. E ele, tomando o navio, ele disse para o capitão: eu gostaria que o senhor me acordasse quando chegar nessas coordenadas aqui, que era exatamente o endereço em alto mar do local onde estavam sepultadas as suas filhas. Diz-nos a história que na calada da noite o capitão veio e despertou Horácio Spafford dizendo: venha para o convés, porque nós estamos chegando no local que o Senhor pediu. Spafford, chegando ali à orla da embarcação, caiu num pranto convulsivo, porque jamais ele veria suas filhas. Mas naquele momento, Spafford narrou que ele foi invadido por uma presença gloriosa, uma presença maravilhosa, que mesmo em lágrimas, ele sentiu profunda paz, sabendo que ele haveria de encontrar as suas filhas no céu, juntamente com tantas outras pessoas queridas. E ele começou a declamar um poema, dizendo: está tudo bem com a minha alma, está tudo bem com a minha alma. E este poema, ele cresceu e tornou-se um hino que nós conhecemos como Sou Feliz com Jesus, cuja letra diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sabe por quê? Spafford compôs esse hino e ele foi tocado em diversos locais do mundo, e até mesmo no Vaticano, e até mesmo em tribos assoladas por terroristas, porque Spafford era um homem que caminhava com Deus. Spafford era um homem que velava por trilhar o caminho da presença de Deus com a sua família. Spafford era um homem que cria na promessa do refrigério e do consolo da parte de Deus. Deus não deixa ninguém órfão, quer seja de mãe, de pai, quer seja desamparado pelos filhos. Não, o Senhor, Ele prometeu que nos consolaria, e Ele tem refrigério para todos nós. Portanto, o que Pedro diz, por influência do Espírito Santo, é para mim e para você hoje: há refrigério da parte do Senhor, e esse refrigério não é uma mera brisa, não é um sopro, é uma vida de caminhada com Deus. Você pode ter essa vida a partir de agora, de hoje, em nome de Jesus. Eu quero orar por você neste momento. Convido você a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte, e talvez você esteja tocado por um sentimento de tristeza, pela perca de um familiar, ou está preocupado com alguém que está internado. Nós oraremos por essas pessoas, mas em especial quero orar por você, para que você tenha convicção de ser uma pessoa que foi transportada do mundo do desespero sem Deus, para o mundo da presença pungente e tocante de Deus. Eu ando na presença de Deus, Deus anda comigo, eu ando com Ele e Ele comigo, e dessa presença vem
tempos ilimitados de refrigério. Oremos. Pai Santo, glorificado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome por tua santa palavra. Senhor, nós nos submetemos à verdade do Evangelho de Jesus. E agora, Senhor, nós apresentamos a Ti, primeiramente, aquelas pessoas que estão num leito de hospital, carecendo de refrigério. Ó Senhor Deus, Espírito Santo, sopre, ó Deus, nesses lugares. Humildemente nós oramos, nós pedimos a Ti com humildade. Ó Deus, atenda ao nosso clamor. Senhor, alivie a dor de muitas pessoas e cure também, ó Deus, porque Tu és o Deus curador. Sobretudo, ó Deus, nós nos unimos à vontade do céu neste momento, que haja salvação em massa nos hospitais, nos postos de saúde, que as pessoas se lembrem que há um Deus que governa sobre céus e terra, e quando falta insumos, quando falta medicamentos, não nos falta a atenção deste Pai amoroso que nos ouve as orações e pode nos dar tempos de refrigério. Senhor, eu oro neste momento para que quem nos assiste, quem nos ouve, tenha consolo da parte de Deus, tenha refrigério da parte do Senhor Deus, tenha essa doce presença, assim como Horácio Spafford teve, ao ponto de dizer: está tudo bem com a minha alma, eu sou feliz com Jesus, no momento da grande dor. Nós, ó Deus, também precisamos ter tamanha convicção e verdades instaladas no nosso coração, pelo milagre do Espírito Santo. Assim oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção do Senhor neste momento. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e a doce presença do Espírito Santo, seja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.